Perseguição aos cristãos promete se intensificar no novo governo. José Genuíno, um dos fundadores do PT, afirmou em entrevista que o partido tem o objetivo de criar uma massa crítica para combater figuras toscas. Os adjetivos nada cordiais foram dirigidos por Genuíno a evangélicos, os quais ele classifica como fundamentalistas. Para aqueles que dizem que a perseguição aos cristãos por parte de Lula e seus comparsas era mentira, Genuíno deixou claro, abre aspas, teremos de fazer primeiramente uma batalha no campo das ideias, para depois chegar aos finalmentes. Fecha aspas. Mas o que seriam os finalmentes? Genuíno, o revolucionário que já foi do PCdoB e ainda adolescente participou da guerrilha do Araguaia, não explicou exatamente, mas levando em consideração o exemplo dos amigos do PT na América Latina em relação aos cristãos, podemos ter uma ideia. Na Nicarágua, o ditador Daniel Ortega tem prendido padres, bispos, expulsado freiras do país e também proibiu evangélicos de celebrarem o Dia da Bíblia. No Chile, em 2020, igrejas foram incendiadas sem nenhuma manifestação de repúdio da velha e cúmplice mídia. A organização Portas Abertas afirmou em agosto de 2022 que homens cristãos na Colômbia estão sendo perseguidos por pregarem o evangelho em territórios controlados por grupos de drogas e cartéis. Na Bolívia, a situação é tão crítica que em 2018, Evo Morales tentou criminalizar o evangelho. A previsão chegou a constar no Código Penal do país. No entanto, Morales acabou voltando atrás devido à pressão contrária à iniciativa. Em 2021, um grupo de feministas ateou fogo em uma igreja com fiéis dentro, durante uma celebração de uma missa. Por falar em missa, aqui no Brasil, em fevereiro deste ano, o vereador petista Renato Freitas invadiu uma igreja em Curitiba. Sobre o episódio, Lula disse em entrevista à época que o vereador havia cometido um deslize político e afirmou, abre aspas, nós vamos te defender, não vamos querer que você seja cassado, não vamos permitir que a direita conservadora da Câmara te casse. Apesar da promessa de Lula, o vereador foi cassado 2 vezes. No entanto, o judiciário brasileiro mostra que o Brasil ainda é o país do jeitinho. E assim como o ex-aprisionado, que teve seus processos jogados para debaixo do tapete para que pudesse concorrer ao cargo do Executivo Federal, Renato Freitas teve suas cassações extintas. O mandato do deputado intolerante foi restabelecido pelo ministro Barroso. A decisão permitiu que Freitas concorresse ao cargo de deputado federal neste ano. O baderneiro invasor de igreja deve assumir mandato na Câmara Federal em 2023. Durante a campanha eleitoral, Lula tentou simular um apreço pelos cristãos, mas não colou. Em uma das ocasiões, Lula criticou pastores e padres que fazem referências políticas nas igrejas. No entanto, as críticas valem apenas quando os líderes não o defendem. Caso contrário, não há nada a ser discutido. Ainda durante a campanha, o petista fez uma carta aos evangélicos com o intuito de tentar disfarçar o desprezo que a esquerda tem pelos cristãos. Em entrevista à Gazeta do Povo, o pastor Franklin Ferreira falou sobre a tal cartinha de Lula aos evangélicos. Abre aspas, uma colcha de retalhos de jargões vazios, que só serve para ludibriar os ingênuos. Infelizmente, entre aqueles que se dizem cristãos, há também aqueles que atuam contra a fé e se unem a inimigos do cristianismo. Na Igreja Católica, esse papel deprimente fica por conta de membros da teologia da libertação. Entre os evangélicos, alguns líderes, sem o menor pudor, fingem desconhecer os anseios nefastos da esquerda em relação aos cristãos. Logo após o Tribunal Superior Eleitoral afirmar que Lula teria sido eleito, Edir Macedo, fundador da Igreja Universal, pediu aos fiéis tranquilidade em relação à vitória do petista. Macedo também falou em perdoar Lula.
Sobre a fala, Gleisi Hoffmann disse, abre aspas, dispensamos o perdão de Edir Macedo, fecha aspas. O líder da Universal foi chamado em 2018 de charlatão por Haddad, poste de Lula, e não perdoou. Pela declaração, Macedo processou o petista. Por mais que a esquerda tente disfarçar sua rivalidade com os cristãos, por meio de palavras polidas, suas pautas não negam a realidade. A esquerda é a mãe da defesa do aborto, da ideologia de gênero, da legalização das drogas, entre outras agendas que visam destruir as famílias. Como a Bíblia diz, o livro sagrado que eles tanto odeiam, guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Com informações direto de Brasília, Andréa Luiza Matias para a TV JCO. Chegou no Brasil a nova rede social que luta contra as Big Techs, protegendo a liberdade de expressão e cancelando a cultura de cancelamento. Porque pensar mais nunca é demais. Chegou a plataforma do pensamento independente, da tecnologia de ponta. Chega de vender seus dados pessoais. Chega de censura. Chega de não ser livre. Chega. Chegou o Getter. Chegou a hora de dizer o que você pensa do jeito que você quer. Baixe o app.